A paz do Senhor, professor, professora da classe de adultos, sejam bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese e hoje com o momento pedagógico da classe de adultos. A paz do Senhor, irmão Mateus, seja bem-vindo. Pai do seu irmão Manu, Pai do seu querido professor, querida professora, é um prazer estar aqui podendo falar da palavra do Senhor Jesus. Amém. E hoje nós estamos aqui com vocês para falar da lição de número 10. Então, esse trimestre nós estudamos, né, a lição que tinha por título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E na lição de número 10, desenvolvendo a consciência de santidade, né? Então, aqui, os objetivos dessa lição são apresentar a perspectiva bíblica da santidade, descrever a abrangência dos estágios da santificação e distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Então, são dentro desses objetivos, né? A lição aí ela vai trazer os conteúdos, os conceitos que serão trabalhados, e você, professor, pode estar fazendo uma revisão sobre o que viram até agora, né? A palavra-chave da lição de hoje é santidade, né? Então você pode começar também trabalhando esta palavra, né, com a tempestade de ideias. Então perguntar a eles o que é santidade. E eu acho que aqui cabe uma outra palavra-chave que seria consciência, né? Porque a compreensão que eles têm do que é a consciência, muitos atrelam, né, a consciência, aí a voz do Espírito Santo. Então, há aí uma diversidade de conceitos e de formas que você pode estar abordando este conteúdo inicialmente a partir aí do título da lição. Mas não só isso, né? Você pode fazer também um Kahoot ou um quiz ou apenas algumas perguntas sobre as lições anteriores, de modo que você traga à tona questões que estejam relacionadas à santidade, tá? Então, aí, essa seria a primeira dica. Então, quando a lição, ela se falou, né, sobre esse início da caminhada. Então, para que comece esse processo de santificação, eu preciso primeiro que, né, aceitar a Cristo. Então, você pode estar fazendo perguntas relacionadas a essa vida de santidade, tá? Como uma forma de introduzir a aula, de começar a desenvolver e falar sobre esse conteúdo. Professor Matheus, qual é a dica que o senhor traz para a nossa aula aqui no dia de hoje? Amém, graças a Deus. Meus queridos, essa lição tem um título tão importante, de tanta significância, que eu quis trazer uma proposta que trouxesse, como a nossa irmã Manu bem falou, essa palavra-chave, que é consciência. E o título dessa dinâmica, dessa proposta que eu quero trazer nesta aula, ela tem por nome Nuvem da Consciência. E como é que seria desenvolvido? Como é que você poderia fazer isso? E sempre ressaltando de acordo com a sua classe, quantidade de alunos, o material disponível, se tem quadro branco, então quadro negro. Então você poderia desenvolver de acordo com a sua classe. Então, a nuvem da consciência seria o seguinte: você poderia desenhar no quadro ou levar em uma folha grande, uma cartolina, o desenho de uma nuvem e pediria para os seus alunos que definissem a palavra santidade em outros termos. Para você, o que é santidade? E eles iriam definir em uma única palavra ou em uma frase curta. E a partir daí, a partir dessa definição, dentro dessa nuvem, e a nuvem, ela iria simbolizar a consciência. A nuvem geralmente é utilizada como pensamento, né? Como a ideia de que está pensando num quadrinho, traz aquela ideia de um pensamento, de uma reflexão. Então, a nuvem, ela vai trazer essa ideia. A ideia da consciência, da santidade internalizada em nossa consciência, para que venhamos a refletir sobre a importância de termos na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana, a santidade. Aí, a partir daí, a partir dessa aplicação, dessa ideia trazida, no fim, por fim, eu sugiro a você para embasar como
de acordo com o texto bíblico, o que Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Porque nós vemos no capítulo 4, se você for possível, professor, acompanhe comigo na sua Bíblia, do versículo 3 até o versículo 5, Paulo ele fala sobre santificação. Ele fala sobre a santificação. E, a partir daí, do versículo 13 ao versículo 18, ele fala sobre a vinda de Jesus. Então, aplique essa ideia de que a santificação é uma preparação para quando o Senhor vier, nós estejamos prontos e aptos para estarmos com Ele. Então, a santificação, estando internalizada em nossa consciência, nos permitirá, quando Jesus voltar, ter o nosso nome chamado. Então, isso é essa dinâmica, essa proposta que eu quero trazer, que o Senhor pôs em meu coração. Eu espero que seja de valia para você, seja útil. E, mais uma vez, ressaltando, adapte. Você pode mudar, você pode acrescentar algo, pode trazer uma nuvem decorada, pode fazer uma nuvem para cada aluno. Isso de acordo com a sua classe, de acordo também com a capacidade de demanda de tempo, dentre várias questões, mas que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, né? E além dessa dinâmica, né, uma dinâmica bastante utilizada para falar, né, sobre essa vida de santidade, normalmente se apresenta muito, né, o copo com água, e aí coloca ali uma anelina, né, de qualquer cor, e aí quando você coloca uma gotinha de água sanitária, essa água, né, ela vai aí voltar ao seu estado natural, incolor, né? E aqui a ideia é exatamente quando nós, né, temos essa consciência de que o Espírito Santo, né, ele está ali agindo através de nossa vida, que nós estamos sensíveis à palavra, à busca pela palavra, então a gente vê essa transformação, né? E essa vida vai ali se mostrando, né, uma vida de busca contínua na presença do Senhor, uma vida em que se distancia de fato do pecado. Não só isso, né? Uma outra dinâmica também que você pode estar abordando aí na sua lição, né? Falando sobre essa consciência de santidade, é que, e aqui você pode mostrar, né, em um processo também usando copos, né? Ali o copo cheio, um copo vazio, 4 copos, dentro do copo vazio, né? Você fala que é justamente quando nós não temos a Cristo, nessa vida, nós estamos vazios. E aí, conforme a gente aceita Cristo, então, recebemos o Espírito Santo, e aí você enche com um pouquinho de água, e aí você vai falando que após aceitar Cristo, né, a gente vai aí conhecendo a palavra, vai conhecendo, se relacionando com Cristo, e isso vai trazendo em nós transformação, né? Então a gente vai sendo cada vez mais cheio e mais transformado pela palavra. Uma outra também que você pode estar aplicando, a santidade, a gente vê que ela está muito relacionada aos frutos, né? A gente vê através da vida de alguém, né? Alguém que se admira, que você, eu queria ser parecido com fulano, eu queria pregar muitas das vezes ou cantar, né? Tem muito essa relação. A gente sabe que a classe de adultos, ela passou um pouco dessa fase, mas ela está naquela fase de admirar a pessoa pela maneira como se porta, né? A maneira como a pessoa fala sobre a palavra de Deus, como estuda a palavra, como apresenta ali a palavra. Então, pensando, né, nisso, e em desenvolver essa consciência no sentido de que eu quero ser mais parecido com Cristo, né? Você pode estar aí lançando a pergunta: que fruto, né? Ou quais frutos eu tenho dado, servido, apresentado ao Senhor, né? A partir dessa busca pela vida de santidade. E aí, essa seria a primeira pergunta, justamente para pensar e refletir. E a segunda é se eu não estou, né? Ou o que eu posso melhorar? O que eu posso dar além disso? E aí é olhar para si, a partir do quê? Da palavra. É interessante que essa dinâmica das duas perguntas, elas sejam feitas ao final da lição,
porque você expôs o conteúdo. E agora, à luz da Bíblia, ele vai olhar para si, né? Olhar para o seu coração, olhar para os frutos que ele tem dado e pensar: quais frutos eu tenho dado ao Senhor, né? Com base em uma vida de santificação. E aí, a partir disso, se eu tenho dado ou se eu não tenho dado, mas ainda em que ou como eu posso melhorar. E aí, por fim, o que que eu preciso fazer para continuar crescendo, buscando viver essa vida progressiva de santificação, né? E aí, olhando para todos nós, quando nós aceitamos a Cristo, ou até aqueles que começaram lá no DEPIM, eles começaram de uma forma, de uma maneira, né? E aí Deus ele foi justamente nos moldando, nos santificando, conforme a gente vai entregando, nos entregando a Ele, buscando cada dia mais a Ele. Essa é uma lição, né, que você pode estar trazendo uma diversidade de dinâmicas e até testemunhos, né, pessoal, ou de alguém que você conheça, né, principalmente se for um pastor que esteja dando essa lição, né, conhecendo suas ovelhas, pode colocar testemunhos que o Senhor ali foi moldando o seu caráter para viver essa vida de santificação em sua presença. E nós sabemos que essa consciência, né, que é o foco dessa lição, essa consciência de uma vida de santificação, ela só é possível por meio da palavra do Senhor. E aí você pode estar fazendo desfecho, né, dessa aula, incentivando cada vez mais aos seus alunos buscarem ter uma vida de constância no devocional, né? Em seu devocional. Então, buscar diariamente, estar lendo a palavra, em oração, em jejum, vivendo as disciplinas espirituais. Então, essas eram as dicas que nós tínhamos para a lição de hoje. Esperamos, professor, ter contribuído com a sua aula. Desejamos que Deus continue abençoando o seu ministério, né? E agradecemos a oportunidade e a confiança do DENEC, né? Pela oportunidade de estarmos aqui contribuindo mais uma vez com vocês. Agradeço também a contribuição do nosso professor Mateus, né? Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Amém, graças a Deus. Eu também quero agradecer o convite, agradecer ao Senhor Deus por esse rico privilégio. E espero, professor, professora, que sua aula seja abençoada, que o Espírito Santo direcione, tome conta da sua aula e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus. Uma excelente aula. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus.